Desde que sonhou em empreender décadas atrás, Monique tinha em mente que o empreendimento precisava ser na área de formação dela. O trabalho sério e a determinação profissional fizeram com que o negócio que começou pequeno ganhasse grande prestígio no interior de São Paulo. Além do atendimento, o ponto alto do negócio é a administração eficiente, que alcança os mínimos detalhes, o que é ótimo para o sucesso financeiro. Conheça agora o negócio dos sonhos da médica veterinária Monique Rodrigues Cesário Silva, a Clinicão. A minha profissão, ela é de caráter exclusivista, então só podem atender animais, fazer a clínica médica de pequenos animais, médicos veterinários, que é a minha formação. Eu me formei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro em 1992. Meu nome é Monique Rodrigues Cesário Silva, eu sou médica veterinária, tenho 53 anos. A Clinicão Veterinária representa toda a minha formação profissional e hoje é uma grande parte da minha vida pessoal e de trabalho. Sempre sonhei em empreender, uma vez que isso acho que está no DNA da família. Meu pai era muito empreendedor, gostava de fazer tentativas, fazer coisas diferentes. E eu tenho essa mesma característica. Já empreendemos em outro ramo e às vezes a gente faz ainda coisas diferentes. A gente já teve uma distribuidora de medicamentos veterinários e hoje um outro negócio que é a Clinicão. Na verdade, todos os empreendimentos são ligados à Clinicão Veterinária, ligados ao nosso mercado pet. Então nós já tivemos uma distribuidora de produtos veterinários e hoje o nosso negócio, que corre ao lado do Clinicão, é o sistema de franquias que a gente tem da clínica, que a gente desenvolveu um sistema de franquias para clínicas veterinárias. A gente foi o primeiro sistema de franquias de clínica veterinária do Brasil. E temos também um castramóvel, que a gente faz contratos com prefeituras e castra os animais da população de baixa renda, para evitar a proliferação e fazer o controle populacional de cães e gatos. A Clinicão surgiu da necessidade de trabalho. Eu me formei e me mudei depois de cerca de um ano para Guaratinguetá. Chegando aqui, nós queríamos fazer um atendimento diferenciado de cães e gatos, porque o atendimento era muito distante. O cachorro mudou tanto, o cachorro e o gato, né? Mudou tanto a expectativa deles e o relacionamento homem e cão, que eu já vinha com essa ideia. E quando eu cheguei aqui, eu não tive esse conhecimento, então eu quis abrir a clínica. O cachorro, nos últimos 30 anos, ele saiu do quintal de comer resto de comida para em cima da cama da pessoa. Então esse cuidado mudou muito, daí que surgiu a Clinicão. Esse relacionamento é muito bom para o homem e nem sempre bom para o cão. Cachorro é cachorro e gente é gente. E cachorro só é legal porque não é gente. E o gato também. Porque se ele fosse uma pessoa, talvez ele fosse muito chato. Entendeu? Então assim, a gente tem que respeitar a etologia, que é o comportamento da espécie. Alguns sinais que nós damos para ele, que são de carinho, que são de cuidado, ele não responde dessa forma. Para ele, significam outras coisas. Então, é muito importante isso. Isso chama-se humanização. Eu amo o cachorro, eu durmo com o cachorro na cama, mas meu cachorro é cachorro. E é por isso que eu amo tanto ele. Entendeu? Então, assim, isso é importante. Etologia. Quais são os sinais que eu dou para o meu cachorro ou para o meu gato, que ele respeita, que ele gosta de mim e que a gente vive bem numa casa. Início difícil. Foi bem aceito, mas demorou um pouco para quebrar esse estigma do cachorro fora e o cachorro com cuidados semelhantes ao das pessoas. Porque cachorro, principalmente nas cidades do interior, eles eram meio que relegados. O cachorro ficava andando para a rua, o cara não tinha muito cuidado. Entendeu? Eu lembro que eu comprei uma máquina de hemograma, que eu, ao invés de comprar um carro, eu comprei uma máquina de hemograma, que era o mesmo preço na época. E aquilo era assim uma coisa, quem que vai fazer hemograma de cachorro, exame de sangue? Isso é ridículo. E na verdade hoje é um equipamento que toda clínica tem, entendeu? Então assim, olha como mudou a cultura. E 30 anos não é tanto tempo assim. E era uma estrutura minúscula, de uma clínica bem pequena, com um consultório e uma sala de cirurgia na frente da minha casa.
Eu morava nos fundos e a clínica era na frente. A partir dos cursos do Sebrae, eu fazia os financiamentos para comprar os equipamentos. Primeiro a máquina de hemograma, depois um raio-x, depois um afiorino. Todos esses foram feitos nessa época com os cursos, aí no intervalo de 3 ou 4 anos. A partir daí, a própria clínica, você vai tendo crédito, né? Quando você abre, você não tem crédito, porque ninguém te conhece, você não tem um histórico. Hoje, a gente tem o crédito bancário, que infelizmente nesta época está muito ruim. Mas a maior parte dos equipamentos, das obras, foram conseguidas a partir de financiamento de bancos públicos. A diferencial da Clinicão é o compromisso com o animal. O que quer dizer isso? Que às vezes o que é bom para o animal, para o cão ou para o gato, não é o melhor para mim e não é o melhor para o dono dele. Quem vai decidir se vai fazer é o responsável, mas nós vamos dar a melhor opção para o animal. Entendeu? Às vezes a melhor opção é no animal de câncer terminal é não fazer nada. Isso é bom para mim? Não, porque diminui meu faturamento. É bom para o dono? Talvez, depende da preocupação dele. E para o animal? Às vezes, para o animal, o melhor é cessar aquele sofrimento, entendeu? Então, o nosso esquema nós vamos fazer o que for melhor para o cachorro, independente do que é melhor para o responsável ou para nós. É lógico que essa decisão final é sempre do responsável, mas nós não vamos deixar de dar essa opção para a pessoa. Quando você abre uma franquia, nós desenvolvemos todo o método de administração do negócio de clínicas veterinárias. Então, todos os protocolos são descritos para que eles sejam o mais uniforme possível. De imóveis, modelo de atendimento, sistema de gerenciamento. O que acontece? A gente não é o melhor veterinário do mundo. Ninguém é, na verdade. E às vezes existia uma pergunta que era o seguinte: por que bons veterinários, clinicamente muito profissionais e muito técnicos e bastante bons, não tinham um bom resultado como profissionais? Eu brinco que o profissional fica correndo atrás do rabo. Trabalha, ganha dinheiro, vive, mas não consegue mudar o patamar social dele. Isso é muito comum. Veterinário, dentista, médico, advogado, fisioterapeuta. E nós fomos atrás dessas respostas, muito com a ajuda dos cursos do Sebrae, que eu fiz todos, que são ótimos. Então, a gente foi ver que isso era um problema de administração de finanças mesmo, de administração não de qualidade técnica, que às vezes o cara nem era tão bom tecnicamente, mas tinha um resultado bom. Por quê? Porque ele tinha um plano de gestão, porque ele tinha um controle de gastos, porque ele tinha um controle financeiro, porque ele sabia comprar, porque ele sabia cobrar, entendeu? E isso é o que a nossa franquia se propõe a fazer. Hoje nós temos 4 unidades franqueadas, além da nossa. Nós paramos um pouquinho da expansão para poder reorganizar e também com esse novo foco que a gente está nos veículos de castração, que é um ônibus, entendeu? Com uma clínica dentro de um ônibus. Então isso está exigindo um pouco de tempo da gente, nós estamos segurando, para você ser... Nosso sistema de franquia, ele não é aberto a todo mundo. A pessoa tem que passar nas seleções. E eu confesso que o filtro está impedindo o acesso de muita gente. A pessoa tem que ter disponibilidade, ela tem que ser tecnicamente competente, ela tem que estar disponível para ficar no projeto durante todo o período. Então, para ser um franqueado do Clinicão, vai ter que cumprir muitas exigências. A gente não quer ter 50 clínicas, a gente quer ter 10 excelentes clínicas. Hoje, a Clinicão oferece basicamente os serviços PET para cães e gatos. São consultas, cirurgias, vacinações, banho e tosa e laboratório. Dentro dessa gama de serviços, aí existem uma série de variedades, desde cirurgias de alta complexidade até as mais simples. As de alta complexidade são cirurgias torácicas, cirurgias urinárias e as mais simples, a própria castração dos animais.
As consultas, a gente tem um leque de especialistas, então o animal é atendido pelo generalista, que é o clínico geral, médico veterinário, e ele vai fazer uma análise primária e encaminhar para o especialista, também do grupo da Clinicão Veterinária. A minha inspiração foi um médico veterinário do Rio de Janeiro, Dr. Moisés Fonseca Serpa, que é um dos melhores veterinários que eu conheço da minha vida, que é um cara super profissional, e que tinha uma clínica antiga no Rio. Hoje ele já é um senhor bastante idoso, mas ainda uma grande referência. Ele foi uma grande inspiração profissional. Lá em 93, para você conseguir o financiamento, eu vou falar o porquê da gente fazer esses cursos do Sebrae e eu falar dos cursos do Sebrae. Para conseguir esses financiamentos que eram subsidiados há 30 anos atrás, você obrigatoriamente tinha que ter um vínculo com o Sebrae. Então eles me obrigavam a fazer o curso para comprar a máquina de hemograma, entendeu? Então eu tinha que fazer aquele curso. E eu fiz, e gostei. E eles me ajudaram muito e me abriram muitas portas, até para fazer cursos depois mais profundos. Que os cursos do Sebrae, eles são pouco técnicos, mas muito práticos, muito fáceis de você colocar em prática. Então você tem um resultado rápido com aquilo. Num segundo momento, você precisa aprofundar aquele conhecimento. Mas assim, quando você começa, o resultado daquilo é muito grande. Então eu comecei a fazer todos. Primeiro porque eu queria o financiamento e depois porque eu gostei realmente. Então eu fiz finanças, fiz atendimento ao cliente, marketing, eu fazia curso de supermercado, fiz todos os que eu achava que poderiam me ajudar de alguma forma com conhecimento. Mesmo os que não estavam ligados ao meu segmento. Por quê? Porque às vezes um conhecimento de dentista eu consigo colocar no meu sistema. E o grande curso do Sebrae, o que muda a nossa visão para frente é o Empretec, que eu fiz também há 25 anos. Esse Empretec há 25 anos, ele muda a sua cabeça. Na época ele eram 10 dias seguidos no hotel, hoje eu acho que eles são 5, até por causa de custo. Depois disso, eu fiz mestrado em reprodução animal na USP, na FMVZ USP, fiz gestão empresarial na FGV e fiz gestão de empresas, gestão de franquias, na FIA. Tenho especialização em clínica médica de pequenos animais lá no início da minha carreira também. Então, com esses conhecimentos, hoje o foco maior é na parte empresarial do que na parte técnica, porque hoje a gente tem um corpo de veterinários que lida muito bem com a parte técnica e a parte empresarial é o grande foco. Eles ajudam a você organizar a sua cabeça, direciona o seu pensamento para a parte administrativa, financeira, econômica, marketing, que são formações que nós não temos eficientes na nossa formação de médico veterinário. Quando a gente faz medicina veterinária, os cursos de marketing, administração, finanças, a gente mata a aula, entendeu? Então, a gente vai ver a necessidade disso lá depois, sabe? Quando você tá e não sabe o que fazer para fechar um caixa. Hoje você tem gente que ainda faz administração no papel. Ótimo se ele guarda o papel e consulta, mas normalmente eles nem consultam esses papéis, entendeu? Ou não faz nada, não tem controle nenhum disso. E isso a gente aprende nesses locais. Quanto custa a minha hora de trabalho? Normalmente a pessoa não sabe, entendeu? E por quanto eu vou vender esta hora de trabalho para o meu cliente? Quanto vai custar uma consulta? Normalmente o cara põe o preço da consulta maior ou menor ou igual ao do concorrente dele. Ele não sabe por que o concorrente dele pôs daquele jeito. Não é assim. Meu concorrente, ele pode ser muito mais barato que eu, porque ele não tem 15 funcionários, ele não tem uma infraestrutura de um prédio de 3 andares, ele paga um IPTU mais barato porque ele está num bairro mais afastado. Então essas coisas, elas impactam muito no nosso custo e na nossa receita. E a pessoa não toma conhecimento disso. Eventualmente tem os haters, de uma opinião às vezes. A gente pôs uma vez um assim que não podia dar pão para o cachorro, que não deveria dar, né? E nossa, aquilo teve, hoje se você olhar isso no nosso Instagram, tem lá 2 milhões de repercussão e tudo.
As redes sociais já ajudam bastante a alavancar o negócio. A gente tem um entrosamento bom. Confesso que deveríamos investir mais nisso, mas a falta de tempo e a necessidade dessa padronização, a gente não pode pôr qualquer coisa. Porque qualquer coisa que eu escreva ali se torna a minha opinião e a minha verdade. Então, tem algumas coisas que a gente tem que filtrar e a gente dá muito valor a essa interação cliente-clinicão. A gente estimula as pessoas a colocarem os animais delas, a gente dá algumas dicas, mas sempre de forma muito profissional e ética. Porque você não pode dar consulta por rede social, você não pode dar a sua opinião e, eventualmente, tem os haters de uma opinião, às vezes. A gente pôs uma vez, assim, que não podia dar pão para o cachorro, que não deveria dar, né? E, nossa, aquilo teve... Hoje, se você olhar isso no nosso Instagram, tem lá 2 milhões de repercussão e tudo, mas tem gente que xinga a gente, porque eu dou pão pro meu cachorro há 10 anos e ele nunca teve nada. Sorte sua, eu também como pão todo dia e nunca tive nada, mas não deveria, entendeu? Então, assim, a rede social, ela tem esse para o bem e para o mal. E esse equilíbrio tem que ser muito bem pensado. Em 2015, a gente começou esse questionamento de por que acontecia isso. E aí nós fomos atrás para saber por que o nosso deu certo e tanta gente melhor que a gente não dava. Porque é o que eu falei, tem muita gente melhor que a gente, sempre tem, entendeu? E aí a gente foi ver que era puramente um processo administrativo financeiro. E aí nós padronizamos o nosso. Nessa padronização nós tivemos que acertar um monte de coisa também. Entendeu? Porque quando você escreve o seu processo, o seu protocolo, você vê muita coisa ali que você podia melhorar. Então, nós escrevemos todos os nossos processos em 2015, perdão. Até colocar em prática, nós só conseguimos colocar em prática em 2017. Por quê? 9 meses foi para definir esses padrões. Mais escrever, mais pontuar tudo, nós conseguimos entrar no mercado de franquias, ser reconhecidos pela BF, a Associação Brasileira de Franchise, a gente tem cadastro na BF, em 2017. A partir daí, nós começamos a oferecer a rede de franquias. No início, nos 2 primeiros anos, eu te falo, a gente pensou no médico veterinário que não consegue gerenciar o próprio negócio, que era o nosso foco e que é a maioria dos coisas. E nós não conseguimos vender nenhuma. Aí por quê? Aí volta tudo. Por que a gente não conseguiu vender nenhuma se eu sei que os caras precisam disso? Que todo mundo precisa. Aí, palavras do meu marido que foram muito sábias. A ignorância é tanta que o cara nem vê a necessidade. Entendeu? 2 anos não conseguimos vender nenhuma. Aí nós abrimos para não veterinários que tivessem que contratar um veterinário que cumprisse aquelas diretrizes. Aí nós conseguimos vender as unidades. Entendeu? Então, assim... isso está sendo um aprendizado todo dia, ainda no sistema de franquias. O mercado pet, ele teve um êxtase na época da pandemia. É um dos poucos segmentos que não caiu e até melhorou. Eu vou dizer para você que ele caiu no primeiro mês por causa do susto, no segundo já ficou assim, dali para frente ele foi. Primeiro, muita gente arrumou pet e segundo, a pessoa começou a prestar mais atenção no pet que estava em casa. O cara saía de manhã, voltava à noite, botava comida pro cachorro, ele abanava o rabo, beleza. Depois ele pegou o cachorro no colo, ele ficava passando o pé no cachorro no home office, e aí ele viu que o cachorro tinha problema de pele, ele viu que o cachorro tinha conjuntivite, ele resolveu castrar o cachorro porque o cachorro estava fazendo xixi onde ele nem via, entendeu? Então isso melhorou muito. A partir daí veio um boom, inclusive com as grandes redes, que cresceram muito, entraram para a bolsa, né? Fizeram os IPOs aí das grandes redes, isso deu um boom no mercado. Hoje eu te falo que o mercado está bem saturado e ele deu uma sentida. Por quê? As pessoas estão sem crédito. E sem crédito, o que ele vai cortar primeiro? A manicure ou vai baixar o padrão da ração? Entendeu? Então hoje a gente tem essa... não está mais como estava há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Eu te falo que nós estamos em julho, de outubro para cá, o nosso crescimento foi menor. Nós vínhamos crescendo 10, 12% ao mês e no ano em torno disso. Agora diminuiu bem. Nós tivemos meses até de
de diminuição de faturamento. Mas, com certeza, é a falta de crédito. Hoje nós somos 6 veterinários, 15 funcionários, dentro da estrutura física do Clinicão. No ônibus são mais 5 veterinários diferentes e mais 9 funcionários. Então nós temos aí um universo aí de 30 e poucas pessoas. Clinicão Plus, o que é? É um WhatsApp que a gente atende o tempo inteiro para atendimento remoto. Só que já tem que ser cliente, porque eu tenho que conhecer o animal e conhecer o problema dele, entendeu? Então isso, melhorou muito. Imagina se eu falasse de Clinicão Plus antes de atendimento remoto. O conselho nem permitia, eu ia ser execrada pelos meus colegas. Hoje é uma coisa aceitável, você fazer um atendimento remoto, entendeu? Então isso é importante, isso são novas técnicas que a gente conseguiu desenvolver depois da pandemia. Estude o mercado, escolha bem o ponto que você vai abrir, que ponto é um negócio importante, e faça o controle administrativo do seu negócio. Não é só cuidar de cachorro e vou vender ração ou tosar cachorro. A pessoa precisa ter o controle financeiro, ele precisa ter as informações e utilizá-las no desenvolvimento do negócio. E fazer os cursos do Sebrae, porque ele vai aprender bastante com isso. A construção da nossa marca, ela foi devagar. E foi acontecendo à medida que o nosso negócio prosperava e que aquilo foi fazendo a divulgação mesmo boca a boca das pessoas. Hoje a gente tem uma marca consolidada, na região do Vale do Paraíba a gente é conhecido, a gente é reconhecido como uma clínica de qualidade com bom atendimento. As nossas franquias são em Belo Horizonte e nós temos 3 unidades em São Paulo. Então hoje a gente já atende essas capitais. A intenção é ter 10 unidades em São Paulo, na Grande São Paulo. Nosso grande foco de crescimento hoje é a cidade de São Paulo. A virada de chave do meu negócio foi fazer o curso do Empretec do Sebrae. Ele muda a sua visão de futuro e de presente também. Na verdade, ele vai... eu falei que o cara que inventou aquilo era bom. Ele devia ser psicólogo, psiquiatra, um cara muito bom. Porque ele mexe dentro de você. Você sai dali angustiado, querendo resolver. Entendeu? Então, a virada de chave foi o curso do Empretec. Hoje a gente tem tudo informatizado. Então, a gente tem um sistema de software que gera todos os indicadores que eu preciso para fazer a contabilidade. Então, semanalmente, a gente gera as listas nossas e das unidades, de qual faturamento, quais serviços estão saindo e o que tem que fazer. E aí, semanalmente, a gente vai redirecionando, refazendo nossas metas e definindo os valores que têm que ser alcançados. Hoje eu estou basicamente na gestão. Atendo ainda consultas, cirurgias que eventualmente precisam da minha presença. Marketing, a gente tem uma pessoa, mas eu faço o corte ou a aprovação das peças. E a gente tem um responsável pela expansão, que faz alguns projetos para a gente e faz a expansão. Então hoje eu passo uma parte do tempo no administrativo e fazendo essa assessoria nas outras. O poder de veto, eu brinco. A grande dificuldade nos negócios, no negócio pet inclusive, é mão de obra preparada. Tem muito veterinário, mas você não acha um veterinário na hora que você precisa para dar um plantão, para ficar na clínica, que saiba fazer o serviço. Tem muita gente que faz banho e tosa, mas na hora que você precisa de uma pessoa realmente boa, que faça um trabalho, você não consegue. Então isso é o gargalo do nosso negócio. Hoje, a captação de profissionais competentes e qualificados para tocar o serviço para frente. Outra coisa é
que eu acho que esse, na verdade, é a dificuldade de todos os negócios. O cara da pizzaria tem dificuldade de achar o pizzaiolo, o cara da concessionária de carro tem dificuldade de achar o mecânico. Então, hoje é o gargalo do nosso negócio. Eu acho que o negócio ele tem que ser sempre autossustentável e começar o menor possível. Isso é o que a gente fala até para os franqueados. Não adianta o cara abrir um elefante, que nem esse aqui, por exemplo, que vocês vão conhecer, e esperar ter 2 anos para um faturamento. Ele é pequenininho, um imóvel que seja compatível de crescimento. Então, hoje eu abriria do mesmo jeito. Um consultório, uma sala de cirurgia, trabalhando sozinha, com um funcionário. À medida que aquilo vai aumentando, você vai aumentando a estrutura, para que você tenha um crescimento sustentável e que não tenha que fazer um aporte grande de capital para ter um retorno cada vez mais demorado.